A paz do Senhor, eu sou a pastora Gisele, esposa do pastor Anderson, responsável da Igreja Assembleia de Deus Jerusalém, no bairro Morro das Pedras. E hoje nós estamos aqui para apresentar para vocês um pouquinho mais do que é o departamento feminino da igreja. Esposa do Cimei e a mãe da Maria Cecília. E eu faço parte do Ministério Feminino da AD Jerusalém. Pastora Gisele, como que foi? Sabemos que agora, o mês de março, nós vamos ter toda uma programação, né, para as mulheres, sendo que é o mês das mulheres. E eu quero que a senhora conte um pouquinho de como que vai ser esse mês. Então, Jaque, a gente tem um trabalho bem extensivo, né, as mulheres, e aproveitando o mês de março, nós temos uma programação toda especial. Então, a gente já vai estar anunciando aqui um pouquinho de o que vai acontecer, né? Iniciando aqui, dizendo que toda terça-feira é culto na responsabilidade já das mulheres, né? E eu gosto de dizer que não é apenas o culto, todo o dia a gente se dedica, né, a um grupo de mulheres que estão na intercessão, estão na oração, no jejum, estão ali em prontidão para trazer uma palavra, né, direcionada ali especificamente para as mulheres. E aí, né, em consequência, o nosso culto à noite, a partir das 7h30, se inicia um culto com toda a igreja, porém ali na direção das mulheres. E tem sido cultos maravilhosos, né? E a intenção é essa: incentivar as mulheres a se dedicarem mais a Deus e também se dedicarem às suas casas, né? Nós erramos muito se nós vier pedir a elas se dediquem só ao ministério da igreja. Mas não, nós sabemos que tem que ter esse conjunto, né? Nós dedicarmos a nossa casa, a nossa família e também se dedicar ali na igreja. E esse trabalho pelas mulheres da igreja tem sido muito maravilhoso. E como aqui você disse, nós temos então o mês de março, um mês todo especial. Então toda terça-feira, né, nós continuamos com o culto e vamos ter mulheres aqui ministrando a palavra do Senhor. E nós vamos abordar o tema Mulheres Alcançadas pela Graça. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, de como a graça do Senhor nos alcançou, e essa graça maravilhosa pode alcançar qualquer mulher, qualquer vida, né? Qualquer criança, jovem, adolescente, todos. Essa graça está disponível a todas. Pastora, então, como a senhora falou sobre que esse mês vai ser o tema Alcançadas pela Graça, eu quero entender, a senhora fale um pouquinho sobre como que foi, como que surgiu esse projeto no seu coração. Sim, Jaque, foi bem interessante, porque foi há uns 3 anos atrás, a gente estava em outra igreja e todo ano, né, nós vamos ali no Bom Samaritano Feminino para fazer uma visita, né, fazer um culto, levar doações. E especificamente nesse ano, Deus colocou esse tema no meu coração, Alcançadas pela Graça, e levar essa palavra para elas como testemunho de como o Senhor nos alcançou um dia, né, e está ali testemunhando. Nós fizemos um grupo de mulheres, cada uma teve a oportunidade de 5 minutinhos de expressar um pouquinho de como foi a sua conversão. Porque muitas pessoas olham para nós, igual de repente hoje está alguma mulher vendo nós aqui falando, né, da palavra do Senhor, falando do ministério na igreja, e elas pensam, eu acho até bonito, mas eu acho que nunca vou conseguir ser como elas, né? Deus não tem isso para a minha vida. E isso a gente quis deixar claro ali para elas. E elas são mulheres que estão num processo de recuperação, porém a graça já alcançou a vida delas. E se elas permanecerem firmes e fiéis ao propósito de Deus, elas também terão algo do Senhor para passar. De repente não serão pastoras, né? Mas serão mulheres capacitadas para pregar a palavra, pode ser por testemunho, com louvor, de qualquer outra forma que o Senhor as use. Então esse tema surgiu há 3 anos atrás, esse tema ficou ardente no meu coração, né? Para a gente estar falando a todos que há uma oportunidade, que elas também podem ser alcançadas por esta graça e ser também pregadoras desse evangelho. Amém, pastora. Pastora, então, eu nasci um berço evangélico. Então, eu não tive esse processo de convenção, de primeiro contato. Desde criança, eu já fui para a igreja, né? Mas eu queria entender, saber um pouquinho, como que foi assim, o seu primeiro contato com o evangelho e como foi a sua convenção?
Jaque, a gente eu sempre me emociono quando eu falo assunto. O primeiro contato com o Evangelho. Porque o Evangelho entrou na minha casa através do meu pai. E o meu pai estava no estágio da sua vida que já estava desenganado pela medicina. Ele era alcoólatra, então até 8 anos de idade era como se eu não tivesse pai. Nós morávamos de favor na casa da minha avó materna. E quando ele entrava para dentro de casa, a minha mãe já dava sinal para eu correr para ficar junto com a minha avó. Então, eu não tive contato com meu pai até 8 anos de idade. Porém, quando esse evangelho entrou dentro da minha casa, mudou totalmente. Ali, meu pai, ele foi restaurado da sua saúde, ele foi curado e ele foi liberto da bebida. E isso eu tinha 8 anos de idade e realmente marcou a minha vida. E até hoje eu lembro aquilo que aconteceu. E foi maravilhoso. Aí, então, o primeiro contato com o evangelho, através da libertação e cura do meu pai. Pastora Gisele, como a senhora falou do seu pai, ele também foi o seu discipulado ou outra pessoa que foi se discipulando? Sim, aí o primeiro, com certeza, o discipulador foi o meu pai. Assim, ele se converteu e aí eu me converti de fato depois, Aí eu já estava com 17 anos e a gente até comentou um pouquinho sobre isso. E eu ia para a igreja, meu pai me convidava, aí depois meu pai se converteu, ele chegou a ser pastor da igreja onde ele se converteu. E ele sempre teve muito carinho e cuidado de nos convidar a estar junto com ele, mas não de forma obrigatória. Ele sempre falava com amor: ô filha, vamos com o pai no culto hoje, vai ser um culto especial. Ele tinha todo o carinho e eu tinha muito respeito por ele. Porém, eu ia para a igreja, no caso, eu obedecia aquele convite por respeito e amor a ele, mas eu não gostava, não era o ambiente que eu queria para o momento. Eu era uma adolescente e eu já estava querendo outras coisas, outras oportunidades. Porém, eu ia contra a minha vontade. Até que um dia o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração. Como foi esse trabalhar? O Espírito Santo começou a perguntar para mim: lembra o que seu pai era? E aí foi vindo, tudo aquilo que eu passei quando criança, a conversão dele, a transformação, foi me vindo à memória de forma exata. E foi ali então que o Espírito Santo trabalhou na minha vida. E um dia eu aceitei a Jesus e, para a glória do Senhor, até hoje, nós estamos firmes nos caminhos do Senhor. Mas foi esse o processo de conversão. Por mais que a gente vá por respeito a alguém, ou tem alguém que a gente gosta muito, que a gente vai para a igreja, que às vezes até a gente ia muitas das vezes obrigado, mesmo sem querer, mas a gente tem aquele momento que a gente realmente se encontra com Deus, E como que foi esse processo para a senhora e qual foi a parte assim mais difícil nesse processo da sua conversão? Jaque, pode até soar estranho, mas a parte mais difícil da conversão foi a minha mãe. A minha mãe teve uma barreira muito grande. Meu pai se converteu com o coração muito endurecido. E às vezes ela chegava a dizer: eu prefiro o seu pai bêbado que ele na igreja. Então eu fui criada ali naquele meio. Meu pai puxando nós para o Senhor, puxando ali para ter uma vida restaurada. E a minha mãe, ela criou um bloqueio tão grande. E ela meio que impedia a mim. Aí então, a maior dificuldade no momento foi eu ter acabou criando uma qualidade ali, Eu ia com meu pai e a minha mãe ficava brava. Então, a dificuldade maior, por incrível que pareça, foi ela. Por ter um coração ali endurecido para o Evangelho, ela não entendia muita coisa. E aí ela tinha um pouco de ciúmes. Daí eu comecei a ir para a igreja com meu pai, ela não queria ir, ela ficava em casa. Mas aí quando chegava, ela estava meio que revoltada, porque ela tinha ciúmes, você está só com o seu pai agora, você me deixou de lado. Ela não entendia muito. Então isso, para mim, foi o mais difícil. Eu ter que combater de frente com a minha própria mãe. E aí eu e meu pai, a gente sempre orou por ela e buscava a Deus pela vida dela. E ela, num dia assim, muito revoltada, ela olhou para mim e falou: não adianta você orar por mim, porque isso eu não quero para a minha vida. Então eu era muito nova, era nova convertida, aquilo para mim foi uma barreira muito grande. Mas contudo a gente foi adquirindo ali experiências com Deus.
e entendendo que tudo é no momento do Senhor, porque quando a gente se converte, a gente quer levar a família inteira de arrasto, né? Vamos e quer meio que obrigar, vamos com a gente, mas depois a gente vai tendo essa maturidade que é tudo no tempo do Senhor, assim como teve um tempo exato para nós, para nossas vidas, também vai ter um tempo para cada um, ente querido da nossa família, né? Mas foi assim, o nosso começo. Amém. Pastora, eu posso dizer assim que desde que eu me entendo por gente, eu sou evangélica, né? Eu conheço Jesus. Mas quanto tempo a senhora tem de convertida? Já que de convertida, menos 25 anos. 25 anos de fé. Sim. E como é que a senhora vê hoje? Como que a senhora via a igreja antes da senhora ser convertida e como que vê a igreja agora? Essa pergunta porque a visão de antes, né? A maioria, quando antes de ter esse contato com a palavra de Deus, de ter esse contato do verdadeiro evangelho transformador, né? A visão é totalmente diferente, é óbvio. A gente vê a igreja como um bando de chato, uns loucos que quer obrigar a gente a se converter, quer mudar a nossa vida. E é mais ou menos assim que eu pensava também. E eu chegava a dizer, jamais que eu vou me converter, mesmo depois do meu pai convertido. Eu dizia, jamais que eu vou me converter e ser como esses crentes, né? A gente achava que tudo que hoje a gente faz com prazer, mas naquela época a gente achava que era uma obrigação. Eles são escravos, eles têm que estar na igreja da segunda, como que pode? Não tem vida própria. E depois de convertido a gente entende, né, que o nosso maior prazer é estar aqui, é estar na igreja, é ter um tempo de prioridade na casa do Senhor. Então, a minha visão antes era mais ou menos assim, era desnecessário ir para a igreja, era desnecessário ter uma vida com Deus, né? Achando que só por fazer algumas coisas boas, a gente já merecia, né, ter a salvação e não precisava estar na igreja para isso. Mas, né, uma visão errada e a visão da maioria. E quando chega, tem esse contato com a igreja, o que é realmente igreja, o que é realmente comunhão, o que é participar, né, da igreja de fato, a nossa consciência muda assim 100%, né? Sim, a gente entende que é por amor, né? A Ele, por amor, a querer agradar o nosso Pai, não por uma mera obrigação como eles veem a gente, lá de fora, né? Todo dia na igreja, mas não, a gente faz por amor, em querer vir adorar o Pai e agradar por tantos que Ele já fez por nós, né? E pastora, eu quero que a senhora me conte qual o propósito de vida agora, sim? O propósito maior de vir, né? Gratidão, vamos, né? Hoje, né, a gente tem ali, são 25 anos já de fé. Então, né, para muitos, meu Deus, 25 anos, né, nesse ritmo, né, de igreja, basicamente a nossa vida é isso. Né? Depois veio o ministério, né, a gente foi líder de jovens, aula de escola dominical, querendo ou não, a gente se envolve completamente com a igreja. E hoje, né, então, como pastores. Mas hoje a gente vem por gratidão ao Senhor. E a gente entende que não é por tempo de fé, não é porque nós temos apenas um compromisso, somos os pastores responsáveis ou líderes de algum departamento, e é isso que nos faz vir à igreja. Mas não, é realmente o desejo de estar aqui, o desejo de estar em comunhão, porque nós somos uma família, né? O povo lá fora às vezes não entende isso, né? Aqui é uma família, a gente se sente bem de estar no meio desse povo. E quando a gente falta, né, por algum motivo a gente não pode estar tão frequente na casa do Senhor, na igreja, a gente sente essa falta. Né? Mesmo estando em comunhão com Deus em casa, né, a gente passou por uma pandemia e isso foi muito nítido, né? E muitos até se desvirtuaram na forma de que, eu não preciso, hoje eu sei que eu não preciso estar na igreja para servir a Deus. De fato, sim, né? Quando nós não podemos estar na igreja, aqui as quatro paredes fechadas, cultuando ao Senhor, a minha casa é um templo, a minha casa é uma igreja, a minha casa também é um altar. Porém, nós temos esse prazer e esse desejo de estar em comunhão com os outros, né? Agora estamos aqui nós duas conversando, daqui a pouco a gente vai estar num culto com a igreja cheia.
E o nosso prazer é isso, é abraçar minha irmã, como você está, né, como você passou, ouvir testemunhos. Né, hoje nós estamos aqui, uma ouvindo testemunho da outra, mas a gente vê, né, outras pessoas que vêm e vão testemunhar também daquilo que Deus fez. Então, tudo isso agrega na nossa vida espiritual e a gente vai criando raízes, né, mais profundas e, consequentemente, mais desejo de estar na casa do Senhor, fazendo a obra de Deus e assim por diante. É mais ou menos a nossa vida. Amém. Pastora, depois de tanta bagagem, de tanta já experiência que a senhora viveu, servindo ao Senhor, né? Já são 25 anos, como a senhora falou, servindo ao Senhor, na casa do Senhor. Eu queria que a senhora pudesse falar uma palavra assim, de incentivo para as mulheres, para aquelas mulheres que ainda não tiveram um encontro verdadeiro com Cristo. Como que a senhora pode incentivar elas a serem alcançadas por Deus? Então, o conselho maior é de Deus, né? Por mais que a gente tenha experiência, a nossa vida só de experiência não basta. Né? Toda a nossa vida de experiência ela tem que ser pautada na base que é a palavra. E eu até separei um versículo aqui, Efésios 2, que diz: todos nós estávamos mortos no pecado, merecedores de condenação. Todavia, Deus, que é rico em amor e misericórdia, nos salvou e nos deu vida, não por nossas obras e merecimento, mas por sua graça, né? Ou seja, o seu favor imerecido. É esse tema que a gente vai trabalhar durante o mês, né? Essa graça, esse favor imerecido. Então, todos nós estávamos perdidos, todos nós estávamos já condenados, porque a palavra do Senhor diz que aquele que não crê no Senhor, ele não vai ser, ele já está condenado. Então, mas aí vem Jesus, né, o nosso mediador. Ele vem para nos resgatar dessa condenação. E quando nós o aceitamos, quando nós entendemos o propósito maior de Jesus na nossa vida, né, e é esse o conselho que eu deixo para todas as mulheres. Você que ainda não se decidiu por Cristo, né, ou você que de repente já está na igreja e não vê propósito na sua vida. Eu vou, mas eu não sei nem o porquê eu estou. Né, para que vocês venham entender que essa graça, nós não somos merecedores dessa graça. Eu digo que eu não mereço estar aqui. Né? É errado aquela pessoa que tem o evangelho como eu estou aqui porque eu mereço, eu estou aqui porque eu tenho 25 anos de fé já. Mereço estar aqui sentada falando para outras. Nasci num berço evangélico. Né? Eu nasci no evangelho, eu nunca pequei, eu nunca fiz coisas erradas no mundo. Então, eu sou merecedora de estar aqui, engano nosso, né? Todos nós, como diz a palavra, nós merecíamos a morte, nós merecíamos a condenação, ou seja, nós merecíamos o inferno. Então, estar hoje falando, podendo falar, tendo a oportunidade de falar do evangelho a outras pessoas, não é mérito nosso, né? É claro que há um esforço meu, um esforço teu de estar aqui, né? Porque hoje a gente veio aqui é um desafio, né, para nós duas. Aqui falando de frente às câmeras, olha só. Né? Vencendo uma timidez, né, para quem não me conhece, eu sou assim muito tímida, mas a gente vence tudo isso por amor a Jesus, por amor ao propósito que Ele tem na minha vida e na vida de outras pessoas. Então que essa palavra venha alcançar você, mulher, né, que de repente está indecisa ou que quer se achegar a Cristo, se achegar à igreja e ainda não se acha digno, porque tem isso também, né, já que as pessoas às vezes falam, eu não vou na igreja porque eu não sou digna de estar lá. Aí eu digo mais uma vez, eu, Gisele, também não era digna de estar aqui, assim como Jaque não era, nenhuma de nós éramos dignos de estar aqui. Porém, a graça do Senhor alcançou a mim e essa graça alcança você. A misericórdia do Senhor te alcança, esse favor imerecido te alcança. Nos alcançou através da morte de Jesus, esse amor que nós não conseguimos entender ele de fato. Porque a palavra diz que ele nos amou primeiro, quando nós nem sonhávamos em conhecer Jesus, a se entregar, a fazer a sua obra. Ele morreu por nós ainda estando em pecado. Então, eu deixo essa palavra para você, que você se interesse, que você tenha o desejo de conhecer mais a Jesus e entender o plano maravilhoso de salvação que Ele tem na tua vida. E que sim, é possível ter uma vida transformada por Jesus.
Gente, então finalizamos o nosso primeiro podcast com a nossa pastora Gisele. Queremos agradecer ela por estarmos aqui, por estar contando, compartilhando conosco o seu testemunho, sua história de vida, como ela foi alcançada pela graça, né? E que você possa estar assistindo os próximos. Vamos ter mais podcasts, mais irmãs, mais testemunhos lindos. Se prepare para você se emocionar e também ser alcançada pela graça de Deus. Amém?